Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Devocionais Cristãos. Nós estamos estudando o livro dos Salmos e hoje nós vamos dar um passo a mais. Vamos falar a respeito do Salmo 99, versículo 7. É importante que você que aqui está compartilhe essa mensagem. A mensagem da palavra de Deus tem que alcançar o maior número de pessoas possível. Então, é importante que você compartilhe, tá certo? E se você não é inscrito, venha fazer parte desta família. Vai ser fantástico. Prometo para você. Salmo 99, versículo 7 diz assim: Falava-lhes da nuvem, da coluna de nuvem, e eles obedeciam os seus mandamentos e aos decretos que ele lhes dava. Pense comigo um pouco, quais foram os bons tempos da nossa vida? Foi quando você casou? Foi quando você teve o seu primeiro filho? Foi quando você se formou na profissão que você gostava, não é? Ou almejou? Quando foi? Foi quando você se viu livre, não é, de um acidente? Ou então você lembra da sua infância ou da sua adolescência e você considera aquilo como o melhor tempo da sua vida, né? Quais foram os bons tempos também da sua família? Quais foram os bons tempos da igreja onde você congrega? Quais foram os bons tempos da história do povo de Deus? Certamente os bons tempos, os bons mesmo, eles não são os tempos de fartura, sabe? Não é o tempo das vacas gordas ou dos celeiros cheios de bois, os currais cheios de ovelhas, os canteiros cheios de verdura e de campos cheios de cereais, de grãos, de bosques cheios de frutas, de cesta cheia, de bacia cheia de frutas, não é? De florestas cheias de árvores diferentes. Entenda uma coisa, numa análise assim bastante criteriosa, a gente vai perceber pelo salmista que os bons tempos são aqueles que ele traz à memória algo assim saudoso, não é? Falava-lhes o Senhor do meio da coluna de nuvem e eles, o povo de Israel, obedeciam os seus mandamentos e os decretos que ele lhes falava, eles colocavam em prática. Sabe, quando Deus fecha a boca, meus irmãos, quando Deus não fala, é uma desgraça. O maior de todos os castigos é quando Deus ele fica incomunicável. Que diga o rei Saul, não é? Ele enlouqueceu com isso. Saul não enlouqueceu por causa que fez sacrifícios errados. Ele enlouqueceu porque Deus se calou. Deus não falava com ele de jeito nenhum, não é? E o que provoca o silêncio de Deus é a desobediência humana. Portanto, os bons tempos são aqueles em que Deus fala ao homem e o homem obedece. Os bons tempos são tempos de verdadeira comunhão com Deus, sabe? São tempos de não altivez, de não arrogância, de não egoísmo. São tempos de reuniões de oração. São tempos em que a santidade privada e a santidade pública se faz presente. São tempos sem traição conjugal, não é? Sem separação, sem divórcio. São tempos de um testemunho impactante na cidade, na sociedade. São tempos de envolvimento na sociedade de forma ativa, positiva, na manifestação da presença de Deus. Tempos de paixão pelas almas, de paixão pela obra missionária. São tempos daqueles que a gente chama de primeiro amor. Tempos de avivamento sério, sabe? Tempos em que a palavra de Deus ela é vista como sendo os oráculos divinos, não é? São tempos em que o Espírito Santo é derramado sobre nós. Esses sim são bons tempos de verdade. Entendeu? Fica com essa palavra. Deus te abençoe.